Olá, pessoal, uma boa noite a todos vocês aqui na nossa quarentena da educação financeira. Quero hoje dizer que estou muito feliz porque estamos com uma grande especialista na área de educação financeira, um ser humano incrível que me acompanha já há alguns anos e tem muitos seguidores. Esses seguidores têm sido privilegiados por ter esta pessoa que já estarei apresentando. Aliás, ela vai se apresentar, mas eu vou introduzi-la no momento certo. E ela é um ser humano que eu tenho assim muita admiração, muito respeito. E vocês acho que já conhecem, alguns de vocês que já estão aqui já vão falar olá, não sei o que lá, antes de eu anunciar. Mas você que não conhece ainda esse canal, aqui é o canal ABFIN. É o canal que leva a educação financeira para todas as pessoas, famílias, empresas, negócios, inclusive governo também. A ABFIN é uma reguladora da qualidade dos profissionais de educação financeira. E, lógico, a gente está hoje num universo levando aí a educação financeira, também o empreendedorismo, levando as especialidades da educação financeira. Hoje, como uma especialidade médica, que antes tínhamos o clínico geral, hoje nós temos também os especialistas, aqueles que mergulham um pouco mais profundo em uma linha de conhecimento, e esta pessoa que hoje estará aqui conversando conosco tem esse propósito, missão praticamente focada nesse propósito de ajudar pessoas, de levar o caminho para a solução de problemas financeiros, também no aspecto da gestão familiar e, por que não dizer, também de negócios. Eu não poderia deixar de agradecer a você que está aqui, que está já aqui entrando, você que é Alessandro, a Valério, Júnior, Américo, que já entraram aqui. Uma boa noite a vocês. Vocês que estão entrando, deixa aqui suas mensagens. Hoje vocês vão poder perguntar para uma especialista que não posso falar ainda, ela está quietinha aqui. Está com o nome dela aqui, ela já está sorrindo, e é isso muito importante. Então, vocês dêem as boas-vindas a essa mestre, doutoranda em educação financeira. Um orgulho para a categoria. Olha, Paulo Fabrício chegou aqui para falar um oi também, Ana Rosa prestigiando. Obrigado, Ana Rosa. Convide aí todas as nossos pares da educação financeira. Essa pessoa ajuda muito o segmento de educação financeira. Ela abraçou isso há mais de 5 anos e transformou a vida dela, e ela muda de todos. Já esteve nos Estados Unidos defendendo a sua tese, e o tema de hoje tem tudo a ver com o que ela defendeu, e foi a primeira, mestre nessa área, e homologou, chancelou academicamente essa importante atividade, essa importante especialidade, e eu tenho muito orgulho de ter sido o mestre, o orientador e ajudante dela, né? Porque eu sou aqui um missionário da educação financeira, formando pessoas. Vou apresentar logo, porque ela tá louca, porque fala demais até, é uma menina que sabe falar direitinho, mas vou apresentar para vocês a aprendiz. Ela falou, me apresenta como aprendiz, jovem aprendiz, Reinaldo Domingos. Tá bom, eu vou apresentar a nossa jovem aprendiz, porque ela é uma menina ainda, jovenzinha, né? Mas uma jovem aprendiz que aprendeu a ser uma grande mestre. Uma jovem aprendiz, filha de uma costureira, uma pessoa maravilhosa, Dona Maria, e eu vou deixar ela falar o resto, mas eu não poderia deixar de falar que ela veio de uma família muito simples, um aprendiz mesmo, começou lá na sua vida, na sua carreira, e logrou aí grandes, resultados, grandes vitórias, e hoje, Cíntia Sena, mestre Cíntia Sena, que orgulho estar aqui com você, e na quarentena da educação financeira. Eu lembro quando eu convidei, ela falou assim, mas mestre, eu vou estar na quarentena, que orgulho falar pela ABFIN. Então, a ABFIN, nesse momento, Cíntia Sena, se sente honrada, orgulhosa. Tenho certeza que todos os nossos diretores, e ela também é
do nosso conselho, é uma diretora do Conselho Fiscal da ABFIM, Associação Brasileira de Educadores Financeiros, desde o seu início, sempre ali, né, olhando as contas para fazer tudo certo, e a gente fica muito orgulhoso de ter você hoje, nessa noite, aqui. O meio do ano chegou, né? Estamos no dia 30/6, olha só, hein? Quem diria? A metade, né, Cíntia Sena? Então, Cíntia, sinta-se aqui em casa, você é uma pessoa bem querida em todos os sentidos, então você agora começa a desfrutar desse momento, a live aqui é sua, o bate-papo aqui é seu, o painel é seu, eu vou ser só aqui um condutor, mas eu vou deixar falar, primeiro se apresentar e depois começar. A hora que você se apresentar, eu acho que você vai cair nesse universo do tema de hoje e você vai mesmo anunciá-lo, o que você entende por esse tema tão importante, que eu vou deixar você debutar aqui, falando sobre um tema relevante, importante da educação financeira. Cíntia Sena, as palavras agora são suas. Olha só, tem gente aqui falando já, hein, ó. Minha prima professora na pós, agora é doutora, tá chiquetérrima. Júnior, é uma fera, viu, Júnior? Uma fera. Aqui tem o Marcelo Rubens já falando, esses dois são feras. Ó, o Marcelo Rubens, nosso grande irmão de milhas, esteve aqui também na quarentena, foi sucesso, aprendemos muito. Obrigado, Marcelo. Convida os seus amigos aí, todos, que possam estar conosco nessa noite. Uma noite marcante, uma noite que fecha o primeiro semestre do ano de 2020, um ano inesquecível. Teremos muitas histórias no futuro para contar sobre esse episódio que nós estamos atravessando no mundo. Cíntia Sena, palavras são suas. Pode aí falar à vontade, discorrer. Você é a nossa grande mestre e doutoranda em educação financeira. Fique à vontade. Primeiramente, boa noite a todos e agradeço o convite de participar desse movimento, né, dessa quarentena, que ela veio para coroar esse momento, né, esse primeiro semestre de 2020, em que algumas ações eram feitas já há alguns 5 ou 6 anos, mas que, infelizmente, nesse momento que mais a população precisa, a gente sentiu essa falta e a ABFIM abraçou esse momento para trazer profissionais, para trazer pessoas responsáveis com conhecimento, para formar e trazer essa informação de mais profundidade, né? Não é algo raso, para que possa, de alguma forma, em qual linha que for, ajudar dentro da temática da educação financeira, que nesse momento a gente vê que o que até então parecia ainda duvidoso, o que era educação financeira, para quem que servia, eu acho que 2020 veio chancelar a importância, não só aqui no Brasil, mas no mundo, de todos nós estarmos educados financeiramente. Então, agradeço o convite. Como eu falei, né, eu me sinto ainda jovem aprendiz, sempre, a cada dia, a cada momento. Você que falou para eu falar que era jovem aprendiz. Mas porque a gente nunca está pronto, né? Na verdade, a gente está sempre aprendendo. Eu acho que é importante a gente também ter essa visão de que o que a gente sabe hoje, amanhã pode ter novos conhecimentos, novas informações, e a gente precisa estar aberto e preparado para esse movimento. E quando a gente lida com educação financeira e a gente lida com comportamento, com pessoas, então lidar com pessoas não é exato. Então, a cada momento, a gente tem novas descobertas, novas construções, e a situação do momento nos traz também informações importantes. Então, agradeço aí a informação e estamos aqui abertos para falar do tema e me apresentar um pouco mais. Onde você foi parar, né? Você veio, fala um pouco da sua trajetória rapidamente, assim, para todos saberem que existe a vitória, ela existe, ela é verdadeira. Mas acho que se você tivesse sonhado, falasse assim, eu vou ser isso, acho que talvez você nem sei se você esperava todo esse sucesso, essa vitória, alcançar, você está prestes a sua independência financeira. Você é um exemplo para todos nós, para mim você é um grande exemplo, eu aprendo muito todos os dias com você, mas fala para todos, porque às vezes as pessoas não acreditam que sair lá de ser uma jovem aprendiz,
filha da Dona Maria, costureira, pode chegar a tão longe como você já chegou e tem muito ainda pela frente? Fala de tudo, fala para as pessoas. Ó, basicamente, para a gente tentar resumir um pouco, mas sem perder um contexto, eu digo que eu sempre fui uma pessoa movida pelo aprendizado, né? De alguma forma, eu sempre fui sonhadora, não busquei não me limitar dentro da minha realidade, dentro da minha situação, do meu contexto. Eu vim, como você falou, né, fui criada por Dona Maria, né, costureira, então eu vi desde pequena ela costurando para poder me cuidar, para poder me formar. Eu vim de escola pública, então eu falo que eu estudo desde os meus 2 anos de idade, então eu fiquei em creche para que ela pudesse trabalhar. A gente conviveu um tempo dos meus 1 ano, 0 anos, até os 7 anos, só eu e Dona Maria. Então, eu não conheço o meu pai, conheço a família do meu pai, minha avó é um amor de pessoa, e é quem eu tenho uma referência muito importante. E aí, depois dos meus 7 anos, eu tive convívio com o meu padrasto, na época, e a gente foi mudar para um local conhecido como Fazenda da Juta, na Zona Leste, periferia de São Paulo, e lá eu fiquei dos meus 7 até os meus 29, 30 anos, 29 anos, isso, 29 anos, onde a gente foi morar numa casa com 2 cômodos, telha, chovia, eu me escondia dentro do guarda-roupa, para que eu pudesse, né, me proteger, e nesse processo eu estudei sempre em escola pública e fui buscando o que eu poderia fazer, o que eu poderia aprender, que a minha mãe talvez não pudesse me dar naquele momento, então tudo que tinha de curso gratuito estava lá, Cintia Sena, no meio. Às vezes não tinha nada a ver o curso, fiz curso de papéis, de enrolar papéis, fiz curso de crochê, tricô, informática, o que tinha para me ocupar e buscar alguma atividade, eu ia atrás para aprender. Aprendi a montar e desmontar computador, e fui fazendo assim. E eu busquei muito referência nos professores, né, da escola. De alguma forma, eles também me ajudaram muito. Eu tenho muita referência de positiva em relação ao professor. É uma pessoa que muda, sim, realidade de milhares de crianças. E eu pude buscar. Eu queria fazer uma faculdade, não sabia do que eu iria fazer de faculdade, porque eu não tinha referência. Busquei fazer um curso do que eu poderia estudar, do que eu poderia fazer. Fui jovem aprendiz, então eu ia até uma região próxima em Santo André de ônibus e a outra parte do caminho ia andando, porque não dava para pagar 2 passagens. Então, eu fui fazendo isso quase 2 meses e depois eu consegui um trabalho de jovem aprendiz, onde eu fiquei, falei, Bombril, o que eu puder aprender aqui nesse meio tempo, eu vou buscar, saber, fazer, porque eu tinha um contrato por tempo determinado, 18 anos, a gente ganhava demissão, então dali eu continuei buscando, consegui entrar na universidade, estudei ciências contábeis, por coincidência, mestre, e na mesma universidade, alguns anos depois. Minha pessoa, então, você também foi no mundo das ciências contábeis, um curso muito bom, né? Aonde você fez ciências excelente, contábeis? na São Judas. Então, você seguiu o meu caminho mesmo. E aí eu fiz em 2005 a 2008, 2006, em 2005 eu trabalhei numa ONG de recepcionista, depois que eu saí de lá, fui ser babá, até arrumar alguma coisa dentro da área contábil, que até então eu nunca tinha trabalhado contábil. Depois, no segundo ano, eu consegui estágio numa empresa de auditoria, que eu nem sabia quem era a empresa, e depois, com o tempo que a gente vai conhecendo. E desse processo, eu fiquei lá 5 anos, consegui começar a realizar meus sonhos, realizar outros desejos que me eram pertinentes. Fiz o intercâmbio em 2013, fiquei 6 meses fora do país, com recursos próprios, Onde você com foi, planejado. Onde Canadá, você foi? Canadá. Canadá. O que você foi fazer Fiquei em lá, Canadá? O que você foi fazer em Canadá? fui estudar Ah, inglês, aprender cultura, conhecer uma filha de baiana, primeira vez saindo do país,
Então, eu fui me aventurar, né, sozinha, não conhecia ninguém. Chega lá, se dá aquele susto, né, o que que eu estou fazendo aqui? Mas depois é uma doce descoberta, muito bom. Regressei ao país, e aí eu voltei com um pensamento de o que eu poderia fazer, que eu já tinha realizado na minha mente, né? Boa parte dos sonhos que pareciam impossíveis até aquele momento de serem alcançados, para a situação que eu tinha vivenciado, para minha realidade, e eu comecei a buscar o que eu poderia fazer além. E nisso uma família me contatou para que eu pudesse atendê-los, ajudá-los com a questão financeira. Então, eu não sabia ainda como que eu poderia ajudá-los, nem eles como que eu poderia auxiliar, qual que era a questão em si. Então, eu fui lá, mais com base no que eu fazia para mim em relação ao recurso financeiro. Eu sempre tive esse hábito por questões de guardar primeiro para depois gastar, sempre priorizar principalmente estudo, porque eu via no estudo um caminho, né, para poder construir alguma coisa ou mudar a realidade. E disso a gente começou a fazer esse trabalho. Eu fui lá, a questão era para a empresa, então, como eu trabalhava com auditoria, a gente foi ver, a empresa era saudável, mas tinha um bichinho família ali que estava corroendo a empresa. E a gente começou a fazer esse trabalho de forma muito mais intuitiva. E depois que eu terminei, que eu vi a felicidade deles, que eu vi que estava funcionando, que estava mudando, eu falei, eu gostei disso aqui. Deixa eu ver se existe alguma coisa no mercado que eu possa me estudar, que eu possa me aprofundar, para não ser somente o que eu acho ou do que eu fiz, para que de alguma forma eu possa auxiliar outras pessoas. E aí eu comecei a buscar cursos, isso foi final de 13, começo de 14, fiz alguns cursos de planejamento financeiro, mas ainda ouvi, falei, ainda não é isso, porque tinha muitos cursos voltados para quem já tinha recursos financeiros ou para quem já queria investir, e eu tinha atendido pessoas que não estavam com recursos financeiros. Eu tinha atendido pessoas que precisavam saber o que fazer, às vezes, com pouco que tinha. Então, eu fui buscar, eu falei, não, deve ter alguma coisa mais nessa linha. E aí, em 2000, final de 14, eu cheguei até a DSOP por meio da pós-graduação. Fiz a pós-graduação, iniciei, e em 2015 me formei educadora financeira. Eu me lembro quando você estava na primeira fila, ali, sentadinho do lado direito no auditório. Eu falei assim, ô menina, aqui não é o seu lugar não, você é muito jovem, você deve ter 15 anos. Eu falei, aqui é só para gente que já tem mais de 18 anos. Ela falou, não, mas eu tenho mais de 18 anos, mestre. Eu falei, mas se você é o quê? Ah, eu sou aluno da pós. Eu falei, ah, entendi. O que você veio fazer aqui? Eu vim aprender, mestre. Eu falei, entendi. Olha, gente, a sumidade no tema educação financeira. Mas ela migrou por uma especialização, e hoje é uma tutora, inclusive, da DSOP Educação Financeira, é uma conteudista junto comigo, eu tenho o prazer, a honra, né, de tê-la sempre aqui, fazendo os trabalhos com a gente, é quase um braço aqui direito, que a gente tem aí tido o privilégio, né, de ter aí a Cíntia Sena sempre do lado da gente. Ela continua trabalhando na sua controladoria, da uma empresa muito importante também, da área de logística, mas ela não deixa a peteca cair, não. Ela é dura na queda, ela é firme no propósito. Já entrando no tema de hoje, Cíntia Sena, o que é a terapia financeira? Por que você buscou por essa especialização? Inclusive, você fez o mestrado internacional pela Florida Christian University, onde você defendeu a tese de terapeuta financeira, onde você mostrou um pouco dos cases, daquilo que você já tinha praticado. Você fez pós-graduação, você formou-se educador, formou-se terapeuta, é uma franqueada terapeuta financeira da DSOP e ainda traz na bagagem mestrado e doutorando em educação financeira. O que seria essa tal terapia financeira, algo... o que é ela e o que são os outros ensinamentos que estão norteando a terapia financeira? Quais os diferenciais? Eu queria que você explanasse aí à vontade. Fique como você achar melhor.
para você achar aí essa sua relação com tudo isso. Olha aqui, ó. Gleison falou, amo Cíntia Sena. Todo mundo te ama, ó. Inspiração, Cíntia Sena. E tá cheio de gente aqui, Cíntia Sena. O Júnior falou, qual a maior dificuldade que vocês encontram as pessoas para implementar a metodologia de SOP? Tem muita gente aqui, ó. Tem a Valéria aqui, Cíntia Sena, falou assim, que história de superação e motivação merece todo sucesso. Não tenha dúvida, tem um aqui que não pode deixar de falar, senão ele fica bravo. Joses. Fala aí o que ele falou, Cíntia, você lê para mim aí. Boa noite, você é uma inspiração do propósito de vida e carreira. Parabéns, Josivaldo Abefim. Dinheiro e futuro. É o cara, é o cara. Cíntia, fala sobre terapia financeira, que eu acho que muita gente está curioso para saber o que é isso. Perfeito. Para que a gente possa falar da terapia financeira, existe uma base aí que é a educação financeira. Então, a educação financeira, como a gente já até trouxe aqui em algumas outras lives, ela trabalha a questão do nosso comportamento em relação aos nossos objetivos, aos nossos sonhos, em relação a lidar com dinheiro, ou seja, os nossos hábitos. E por hábito, geralmente a gente aprende por meio de cursos, por meio de palestra, por meio de leitura de livro, por diversas frentes. Só que muitas vezes, quando a gente aprende principalmente um conhecimento que até aquele momento nos era desconhecido, a gente muitas vezes não consegue colocar em prática aquela informação. Ou ainda, a informação que vem, ela não se encaixa totalmente naquela minha necessidade específica, naquela minha realidade. Então, a terapia, ela vem para colocar em prática a educação financeira de uma forma mais pessoalizada, de uma forma mais familiar, ou uma forma mais individual, no sentido de que eu vou entender da minha educação financeira o que eu já aprendi, o que eu ainda desconheço, porque acaba sendo muito mais específico, e como colocar em prática todos aqueles ensinamentos, toda aquela forma de lidar com dinheiro, porque às vezes eu acabo até aprendendo, só que ali na hora do dia a dia, principalmente de como tomar decisões, do que priorizar, como priorizar, o profissional terapeuta vai auxiliar para que essa pessoa consiga olhar não só para aquele momento atual, mas principalmente para o amanhã e o depois, para que ele consiga ter as escolhas mais conscientes nesse exato momento. Então, ele vai trazer informações muito mais pontuais, muito mais focadas, diferente de quando a gente trata da educação de uma forma mais generalizada. Então, cada pessoa, se a gente for olhar, o que eu for falar para a Valéria, não vai ser a mesma coisa que eu vou falar para o Júnior, mas ambos eu vou falar de educação financeira, porque o Júnior pode estar vivenciando hoje uma situação, uma realidade, uma demanda que é totalmente diferente do momento de vida que a Valéria pode estar vivenciando. Então, a terapia financeira tem esse olhar, esse cuidado de trazer para aquele momento que a família, que a pessoa está vivenciando e como colocar as ações da educação financeira em prática. E o diferencial também, que é um acompanhamento, são encontros que são feitos para que isso vá sendo praticado e revisitado, tanto durante esse processo, quanto o que a gente recomenda que eu faça pelo menos esse diagnóstico, né, essa análise, pelo menos uma vez por ano, porque todo ano nós temos novos sonhos, todo ano nós temos novas possibilidades, e a gente precisa, então, o que a gente tinha de visão em dezembro de 19 para agora, junho, 6 meses depois, é completamente diferente. O nosso cenário era um em dezembro de 19, junho é outro, então, talvez o que eu fiz de ideias, de projetos lá, hoje eu tenho que mudar ou reajustar essa rota, e o profissional acaba nos auxiliando e dando até essa calma, porque geralmente quando eu estou ali dentro do problema, da situação, eu não enxergo. Então, quando vem alguém de fora, que ele até olha, sai e fala, olha, tem esses cenários, tem caminhos, mas vamos ampliar a visão. E esse é um papel importante da terapia e do terapeuta. Ó, Cíntia, tem um recado para você aí.
Já quero minha vaga com a Cíntia, precisando demais de terapia na minha vida, preciso de um norte. É realmente, é o norte, é a bússola. Cíntia, depois você deixa o seu, como você é uma terapeuta já famosa aí, todo mundo quer a Cíntia, viu, gente? É uma terapeuta famosa, ela só tem artistas aí que ela atende. Mas olha, Cíntia, qual a É. diferença do coach, do psicólogo em relação ao terapeuta? Tá bom, são vertentes totalmente diferentes, né? O psicólogo, ele vai trazer muito mais os aspectos emocionais, os aspectos mentais, psíquicos, ele vai trabalhar essa linha que não é o terapeuta, não é o coaching, tá? Então, geralmente, dependendo até da situação, se a gente identifica que é situação que não tem nada a ver apenas com comportamento e hábitos, a gente até orienta para que exista um acompanhamento em paralelo. Então, são duas atividades totalmente diferentes. O coaching também é uma outra especialidade, é outra linha de conhecimento que também não é terapia. A terapia, ela vai trabalhar com sonhos, com objetivos, com a questão de eu me educar em relação à forma com que eu aprendi a lidar com dinheiro, com a forma que seria o mais adequado. O coach, o pouco que eu conheço, ele vai trabalhar muito mais com processos do que ele já fez lá atrás, fazer ressignificações, mudar algumas crenças. A gente não trabalha com isso. A gente trabalha na terapia financeira com o que eu posso aprender, o que eu posso colocar em prática daqueles meus sonhos, daqueles meus propósitos e como fazer essas escolhas. Então, a gente entende que tanto a terapia quanto a própria educação financeira, ela trabalha esse comportamento independente de ganho, independente de perfil, independente de idade. Então, já tive casos que eu atendi jovens, já atendi jovens há menos tempo, jovens há mais tempo, eu já atendi presidente de empresa, eu já atendi empregada doméstica, então, independe. Não existe algo que só tal pessoa pode fazer. Então, essa diferenciação é em relação a não olhar só lá o passado, mas é olhar o que eu quero daqui para frente. O que eu vou construir? Se eu não fiz até agora, tudo bem, porque era o jeito que eu sabia, era o que eu tinha de conhecimento. Então, estou tendo acesso a um novo conhecimento, o que eu posso fazer com esse conhecimento daqui para frente, mudando esses meus hábitos, e com a prática de colocar os meus sonhos em evidência. Ô, Ana, a Ana Rosa está aqui, Cíntia, ó, falando o seguinte: Cíntia, explique como ocorre as terapias financeiras e para quem elas são destinadas. Você já falou destinadas, né? Falou várias pessoas aí, pessoas, famílias, né? Casais. Mas como é que ela ocorre? Ela ocorre assim, presencial? Como é que funciona isso? Porque tem gente querendo saber aqui um pouco mais sobre a terapia. Bom, a terapia em si, ela corre presencial ou online, né? Então, antes a gente tinha muito mais óbvio presencial, agora cada vez mais online. Então, é possível ser feito dessa maneira. Esses encontros é muito trabalhado tanto a pessoa, o profissional, com o cliente, porque, como a gente falou, cada pessoa tem o seu perfil. O recomendado é que a gente faça de 2 a 4, pelo menos, encontros, porque um primeiro encontro é mais para a gente começar a criar essa relação, entender qual que é o objetivo, o propósito desse trabalho em específico. E dentro desses encontros é trabalhado a terapia, a metodologia de SOP, de educação financeira, onde a gente vai trabalhar os passos, diagnosticar, sonhar, orçar e poupar, primeiramente entendendo como que é o meu modelo mental de olhar o que eu ganho e o que eu gasto. Então, eu vou olhar isso e, a partir desse movimento, a gente traça algumas atividades, algumas ações junto com esse cliente que a gente tem e mostra para ele, olha, esse é o seu modelo mental hoje, vamos entender por que talvez esteja faltando dinheiro, ou mesmo que esteja sobrando e você não enxerga que esteja sobrando esse recurso. E com base nisso, a gente traz algumas ferramentas que nós temos,
uma plataforma para fazer isso, e por meio dessas ferramentas a gente começa a identificar para onde está indo cada centavo do meu recurso financeiro, eu começo a identificar qual é o meu perfil financeiro atual, e a partir disso eu também olho o que a gente chama de árvore genealógica. Então, a gente vai dividindo isso em encontros para começar a entender o hábito que a pessoa tem hoje, se ela tem um pouco de modelo ou não, né? Porque eu posso ver um modelo e fazer totalmente oposto, ou posso fazer igual do meu pai, da minha mãe, ou se eu já estou passando isso para os meus filhos e netos. Então, eu trabalho dentro da terapia, com encontros, trabalhando desde o perfil super endividado até o perfil investidor, trabalhando com as questões de inadimplência, dívidas, com a questão Ô, do Cíntia, própria você pega mais pessoas endividadas ou pessoas investidoras? mais endividadas. Mas por que será? Foram pouquíssimas, dá para contar no dedo que foram investidoras. Cíntia, tem umas perguntas aqui que eu vou passar e você Tá mesmo lê bom. e você mesmo coloca aí para você responder. Primeiro, essa aqui é um elogio. Olha só que Nossa nossa maior maior. terapeuta financeira do Brasil e do mundo, orgulho ser sua amiga, nossa inspiração, gratidão eterna, que sua luz transborda o horizonte. Exemplo, beijo, Ale. Ai, que linda, hein? Agora vem pergunta aí, ó. Rânio, Cíntia, o que fazer se as famílias perderam seus empregos e se estão sem perspectivas? Como orientar essas famílias em situação tão desanimadora para muitos lares? Isso é muito importante. Uma coisa, às vezes a gente vivencia algumas coisas, Rânio, que a gente não sabe por que a gente vivencia aquilo. Então, eu diria que muitas vezes a nossa própria história nos ajuda a entender e, de alguma forma, melhor correlacionar com as outras pessoas. Então, talvez pela minha situação de ter vindo, eu posso dizer até em alguns momentos do nada, né, de não ter algum recurso, a gente nunca pode perder a esperança no sentido de que eu preciso ter alguma motivação. Se eu perdi o emprego, se eu estou sem recursos, esse é o momento de eu parar e repensar a minha vida, de tudo que eu já fiz até aquele momento, o que deu certo, porque com certeza muitas coisas deram certo, porque se você está aqui é porque deu certo, e aquilo que talvez você até trilhou, mas não foi o caminho, ou muitas coisas que você abriu mão, muitas coisas que você deixou, talvez até pelo emprego que você estava. Então, o que a gente pode fazer e trazer para essas famílias é resgatar esses objetivos, mas você pode falar assim, mas ela nem recurso financeiro tem. A gente fala que não é ter recursos financeiros que faz com que a gente realize nossos sonhos. O que faz com que a gente transforme a nossa realidade, a nossa perspectiva, é a gente ter um porquê, um para que eu fazer o que eu estou fazendo, eu acordar, eu ir dormir. Então, a gente precisa falar com essas famílias, resgatar nelas esse ideal e primeiro mostrar para elas que, assim como, infelizmente, muitas pessoas estão morrendo por conta do Covid, por conta da pandemia, elas estão vivas, elas estão respirando e elas têm a oportunidade de fazer diferente. Então, a gente tem que mostrar o que talvez, agora que você não tem compromisso nenhum, você não tem obrigação nenhuma com ninguém, nesse sentido externo, não com a sua família, que você tem sua obrigação com a sua família, de resgatar, o que você faria diferente agora? Então, vamos começar a fazer, vamos começar a buscar, mesmo que não tenha, o que dá para ser feito? E aí a gente traz um outro viés, porque se fosse para a gente não ter esperança, não faria sentido nenhum mais nenhuma criança nascer. Então, todas essas crianças que estão nascendo hoje, se a gente for falar para elas, olha, não vale a pena, não tem sentido, não tem propósito, então a gente tem que pegar, olhar sim a situação hoje, mas esticar um pouquinho a visão, sair do problema do hoje
e falar, olha, o que eu posso fazer? Talvez o que eu vou estar fazendo hoje, eu não vou ver o resultado hoje, mas eu vou ver esse resultado. E para que esse resultado aconteça, eu tenho que dar esse passo por vez. Então, o que a gente pode trazer, sim, para essas famílias, porque não é fácil, eu sei disso, não é simples, eu tenho familiares próximos a mim que não estão trabalhando, que estão em casa, não podem sair, seja porque tem uma pessoa idosa próxima, seja porque realmente o trabalho que ela fazia não dá para ela voltar agora, mas existe a questão de eu ter o que eu vou fazer amanhã, o que eu posso fazer diferente, eu estou viva, eu estou bem, eu não estou doente, e a gente começar a aproveitar disso e buscar alternativas. O que eu sei fazer que eu nunca deixei acontecer? Ou o que eu sei fazer que para mim é simples, tão simples que eu não dou tanta importância, mas para o outro isso é significativo, isso pode ajudar, e com isso você pode sim ter uma troca, em que a gente fala, né, que dinheiro é troca. Então, o que eu estou trocando? Ou o que eu estou deixando de trocar? Às vezes eu posso estar fazendo essa troca e não receber necessariamente dinheiro em troca, mas eu posso fazer outros movimentos. Então, o que alguém pode me ajudar em algo que eu precise e o que eu posso ajudar alguém? Talvez seja um momento que a gente vivenciar outros movimentos que não só do dinheiro, mas Ó, movimentos do compartilhar, do doar, do se ó, permitir. todo mundo aqui te ama mesmo, ó. Linda e amada. Cíntia, Patrícia, é lá de Piracicaba, hein? Ó, Isso mesmo, Patrícia. conhece todo mundo aqui, a Cíntia Sena. Olha, professor e professora, boa noite, Roberto Vieira. A Marli fala boa noite, de Botafogo, Rio de Janeiro. Você tá famosa, hein, Cíntia Sena? Ela estava na TV Cultura ontem. Ela não sai da televisão, viu, gente? Das mídias sociais, as mídias também. Tem um canal, o canal dela chama Cíntia Sena, um canal que está crescendo, está evoluindo, ajuda muita gente lá. E vocês sabem do que eu estou falando, né? Olha, tá aqui seus alunos, ó. Minha professora, Cíntia Sena, o Rafael, a Linda falou, parabéns, Cíntia Sena. Mas tem uma mensagem aqui também do Alessandro, que ele fala o seguinte, ó. Exemplo para todo mundo. Entender o perfil de cada um é fundamental para poder alcançar o objetivo de cada indivíduo. Você deve ser mais nova que eu. É impressionante o nível de conhecimento e habilidade, Cíntia Sena, que não são palavras minhas, são palavras do Alessandro. E olha só quanta responsabilidade, né, Cíntia Sena? Agora, Sim. o que é independência financeira para você, Cíntia Sena? Olha a pergunta dura essa, né? O que é independência financeira para essa persona, Cíntia Sena, já que nós estamos chegando quase no final aqui, tão rápido passa aqui. Fala lá. Perfeito. Independência financeira é um estado de você trocar, né, poder trocar uma renda atual sua, uma renda ativa, por uma renda que não dependa diretamente da venda do seu trabalho, da venda das suas horas. Ou seja, você hoje tem uma atividade, você trabalha, recebe o seu ganho mensal, que seja lá R$ 1.000, R$ 2.000, e você gera algum recurso financeiro, seja por meio de aplicação, seja por meio de locação, o instrumento nesse caso não importa, mas que de alguma forma você consiga, ao invés de vender as suas horas do seu tempo em troca desse recurso financeiro, você consegue ter esse mesmo recurso financeiro, no caso a gente trata, né, do dobro, segundo a metodologia de SOP, desse valor para que você possa continuar realizando os seus sonhos, você possa continuar mantendo os seus compromissos, as suas necessidades, e ainda esse dinheiro continue se retroalimentando. Então, é trocar o seu trabalho atual ou a sua renda atual por uma outra renda que não depende do seu trabalho direto. E com isso, você poder dedicar essa sua hora, esse seu tempo para alguma outra atividade, ou até continuar na mesma atividade, não importa, que te faça mais sentido, ou que você possa fazer essa escolha daquilo que você quer, ganhando mais ou ganhando menos, porque você já tem essa necessidade atingida. Então, a independência financeira
é você ter uma necessidade, vamos pensar hoje, o INSS, a aposentadoria é isso, só que a gente acaba tendo lá na frente e também a gente não sabe quando vai ter ou quanto vai ser, e a independência é uma forma de você construir e você ter aí o domínio de fazer do tempo que você quer, no montante que você necessita, do seu jeito, e óbvio, nesse caso, se possível, antes do INSS. Que orgulho de você, né? Ô, Cíntia, você é uma jovem ainda, muito jovem mesmo. Eu posso falar aqui, eu conheço você muito bem. E você está prestes aí, tecnicamente, já independente financeiramente, com menos de 30 e poucos anos aí, né? E eu fico olhando para você, eu falo assim, nossa, como ela desenvolveu, né? Cíntia Sena, pessoal, só para você saber, ela não falava, ela quase muda. Cíntia, fala! Cíntia, fala! Gente, ela é outra mulher, é outra pessoa, é outro ser. Como a educação financeira de SOP fez bem para ela, como esse ambiente de amigos, aqui está cheio de amigos dela aqui, pessoas são alunos, são amigos, são parceiros de profissão, são aqui, nós temos Marcelo, que também é terapeuta financeiro, a Anne, que também aqui é terapeuta financeira, que entrou agora. Sim. A Anne está aqui, ó, Anne, falando oi para você, Cíntia Sena. Tem mais gente aqui, ó. A Samile, boa noite, mestres. Olha só, Samile, obrigado. Gente, é assim, é impressionante. Aqui, ó. O Paulo fala assim: minha professora Cíntia Sena, primeira disciplina, metodologia de SOP do Master, foi top. Você, gente, ela é professora da pós-graduação Master, também da neurociência e do empreender também, as 3 pós-graduações da SOP. E por ser mestre formada, também mestre e doutoranda, ela já é uma professora, já ministra a primeira aula da pós-graduação de todas as disciplinas. Então é uma festa, né? Porque os alunos dela são apaixonados por ela, né? Então a gente fica muito feliz por tudo isso, né? Ó, Mário fala assim, admiradores. Oi, olha lá, admiradores. Oi, Cíntia, nossa professora da pós, tá vendo? Aluno. Olha só, tem mais um aqui, ó, Franciele. Mestre Rei! Oi, Franciele. Franciele deve estar dando aula lá na mentoria. Esse momento, tem muita gente na mentoria aí, quase todo, mais de 150 pessoas nos nossos mentores aí, espalhados pelo Brasil, fazendo um trabalho maravilhoso. O Júnior fala assim, professora Cíntia, quero me tornar um terapeuta financeiro. Qual conselho você deixa para mim? Fala para ele aí, ó. Você que tem que falar para o Júnior. Perfeito, Júnior. Acho que o principal é gostar de ouvir, né? Ser uma pessoa que não julga hipótese alguma, porque até a gente brinca, né? Cada sonho é cada sonho, cada realidade é realidade, e estudar sempre, porque a cada momento, a cada dia, tem novas informações, é vivenciar e é praticar tudo aquilo que você estiver ensinando. Então, eu sou uma pessoa muito curiosa, mas aquilo que eu falo, aquilo que eu vou fazer, eu busco primeiro praticar, eu busco colocar em mim se faz sentido, se funciona, para que eu tenha essa segurança e falar, não, é isso aqui porque eu já testei e dá certo, é possível, dá para fazer, já foi comprovado. Então, você tem caminho, sim, para ser terapeuta. Hoje, para ser terapeuta reconhecido, tem a franquia de terapia financeira. Existe esse caminho para que você possa estudar. O livro base é o Terapia Financeira, que traz essa essência da metodologia, e eu não posso deixar de dizer que a terapia em si começou com o Reinaldo Domingos, quando antes da terapia financeira existir, ele já atendia as pessoas que o procuravam de alguma forma, e ele foi lapidando esses atendimentos para que isso se tornasse uma ciência, para que isso se tornasse algo que outras pessoas também pudessem fazer, com uma técnica, com um jeito, porque não é qualquer atendimento, é algo muito humanizado, muito focado no ser. O dinheiro é só um meio, o dinheiro só vai dar os caminhos, mas o principal é a pessoa. Sabe qual é o sonho da Cíntia Sena, gente? Eu vou revelar um, eu posso, Cíntia? Vamos ver qual que é.
Tassiana agora, se tornando independente, ela só vai dedicar à educação financeira. Então, ela é uma franqueada da DSOP, é especialista em terapeuta, né? E o sonho dela, gente, é viajar o mundo levando a metodologia DSOP, levando a educação financeira que tanto fez bem para ela, tanta coisa boa ela tem hoje pela terapia financeira, pela educação financeira, pela metodologia DSOP. E eu revelei o sonho seu para todo mundo, ferrou tudo, mas tudo bem. Mas é assim, esse sonho... Boa, ajudam a realizar. Todo mundo tem que ajudar aqui, ó. A Samile falou aqui, ó. Mestres, quando eu crescer, quero fazer parte do exército de vocês. Estou encantada com essa metodologia. Gratidão. Já faz parte, família. Já estamos aí. Olha quem está aqui para te visitar, a nossa outra mestre Rosi. Minha mãe da pós. Professora de pós-graduação. Olha só gente grande aqui, né? Tá aqui o Júnior, perfeito, professora, já entendeu tudo. Ó, a Sabine falou, uhul, aqui só tem gente boa. A Sabine, também quero ir, professora. Todo mundo vai querer conhecer o mundo com um propósito, né? Não é só ir passear. Acho que entreguei você, gente. A cena. Ixi, Maria, agora todo mundo vai querer viajar com você. O Marcelo. Caravana. Marcelo Del Monte, que também é terapeuta e franqueado da DSOP, trabalha nas famílias de Brumadinho, inclusive com mais outros. Um excelente trabalho. Excelente trabalho. Até você pode falar sobre Brumadinho, porque eu estou indo para um pouquinho mais de 40 minutos, porque é um tema tão importante para todos saberem realmente o que é DSOP, o que é essa metodologia está trazendo, inclusive para famílias como de Brumadinho. Explica um pouco esse projeto aí, que a Ana Rosa capitania muito bem, com todos aqueles grandes terapeutas, o Marcelo está aqui e outros também. Fala para nós sobre isso. É importante todos saberem. Excelente. É interessante que no final de 2018, né, a gente chancelou, levou lá por meio do mestrado, a terapia financeira como uma ciência, né, como um braço aí da educação financeira, e eu agradeço, óbvio, ao Reinaldo, e principalmente também ao nosso professor Benedito Cabral, né, aquela pessoa que de luz, que nos mostra, falando, não, vai dar certo, é isso mesmo, esse é o caminho, que nos mostrou essa possibilidade da gente levar academicamente a terapia financeira. E, infelizmente, em janeiro de 19, a gente teve aquele incidente em Brumadinho, onde algumas famílias foram atingidas lá pela barragem, e, se eu não me engano, acho que foi no meio do ano, né, a Defensoria Pública de Minas, buscando um trabalho, uma atividade para poder, de alguma forma, auxiliar essas famílias, não só financeiramente, porque você pode dar o recurso, mas se você não ensinar essas pessoas a usar aquele recurso que pode trazer até a questão do estado da independência financeira da maioria delas, ou de boa parte delas, pode fazer com que aquilo se delapide em pouco tempo. Então, foi buscado, encontrou-se na terapia financeira, por meio da metodologia DSOP, esse caminho para que as famílias pudessem ser atendidas, para que as famílias pudessem se conhecer em relação aos seus hábitos financeiros e aproveitar desse recurso que elas iriam receber para dar um melhor destino, e não só isso, né, resgatar, eu acho que a gente trabalha muito isso, a esperança, o ser, por isso que quando até eu trouxe aqui o exemplo, que não é o dinheiro, mas é a pessoa, é o ser, é a família. Então, desde junho está sendo feito esse trabalho. No início eram trabalhos presenciais, tanto que eram terapeutas somente lá de Minas Gerais, porque tinham que estar lá em loco, presencial, próximo, com atendimentos com a família, então eles iam até a casa dessas pessoas, das famílias, e posteriormente, até com a pandemia esse ano, migrou-se para esse atendimento online, os atendimentos estão dando sequência, então são alguns profissionais que estão dedicados praticamente full time, exclusivo, para atender essa família, são 8 encontros, se eu não me engano, são 8 encontros com essas famílias, desde esse início, o primeiro contato, o acompanhamento,
desde ver se tem algumas questões de endividamento, questões do próprio comportamento com dinheiro, sonhos, e tem muitas histórias, muitos casos muito legais de transformação mesmo, de perspectiva de vida. Acho que nem é de questão financeira, perspectiva de vida. Esse projeto já tem mais de 1 ano, tem essa continuidade, muitas famílias têm procurado, e a gente entendeu que a terapia financeira, esse trabalho individualizado, né, pessoalizado, tem feito diferenças e que mais famílias necessitam e mais famílias estão procurando, inclusive outras empresas estão olhando com esse olhar dessa necessidade, principalmente agora na pandemia, em que muitas empresas estão com seus profissionais em casa, ou estão com profissionais, como que ele vai lidar com esse momento, às vezes até uma redução salarial, ou até uma perda do emprego. Então tem todo um processo, um outro olhar para essa atividade que é nova, mas que já vem com uma grande responsabilidade e grande transformação. São mais de 1.800 famílias já atendidas, tem mais umas 4.000 para ser atendidas ainda, então é um trabalho incansável dos nossos terapeutas franqueados da DSOP, que trabalham e atuam não só em Brumadinho, como Nova Lima, Macacos, toda aquela região que realmente já foram removidas famílias, e a gente tem muita gratidão a todos que estiveram lá, os nossos terapeutas, e também a Vale, que está fazendo um trabalho social de grande responsabilidade, e graças a Deus está indo muito bem. Então eu quero agradecer você, Cíntia Sena. Você viu, eu sabia que você ia passar do tempo, não tinha jeito. Mas é muito gratificante, né? O Mário também está aqui, a Ana também está aqui. A Ana falou resgates de vidas, ela está falando assim. Cadê a Ana aqui, ó? Muitos resgates de vidas e não foram atendidos diretamente pela lama, mas pela falta do ente querido. Isso realmente foi muito complicado. O Mário também fala aqui, motivação da vida através de sonhos, a metodologia de SOP, de forma tão linda que nos permite idealizar e realizar. Então, meus senhoras e senhores, muito obrigado pela presença. Cíntia Sena, agora se despeça aí. Ó, tem Barão do Vocais também, que nós estamos lá, o Marcelo atendeu muita gente lá, graças a Deus, Marcelo. E assim, eu ficaria aqui a noite inteira falando com a Cíntia Sena, eu quase não fico muito próximo a ela, quase não fico. Ô, Cíntia, muito obrigado, muita gratidão a você pelo que você faz. Cíntia Sena também ajuda eu nas obras novas que eu estou fazendo também, né? A última obra que está lançando agora é uma surpresa, ninguém sabe o nome, mas é bem na veia desse momento, então vocês vão ter surpresas nos próximos 10, 15 dias, de um lançamento inédito de uma obra de Reinaldo Domingos, cuja Cíntia Sena teve uma grande contribuição de me ajudar, de me auxiliar em muitas coisas. Eu sou grato eternamente a você, Cíntia, pelo que você tem feito pela sociedade, por minha pessoa, por ser meu braço, às vezes, como a Ana Rosa, meu outro braço. Temos muita gente, os nossos terapeutas, nossos profissionais de educação financeira, são todos braços fortes, firmes, né, nesse propósito de vida. Então, sinta-se aí abraçada, cumprimentada, e agora você despede e já convida para todo mundo estar dia 1º de julho, amanhã às 15 horas, inédito, né? Você pode até falar desse convite, verdade, conhece todas as feras que vai estar amanhã às 15 horas, então você já faz um convite a todos aí, porque vai ser algo muito especial, acho que você já sabe o que vai ser. Vamos lá. Excelente. Primeiramente, agradeço mais uma vez aí o convite, a oportunidade. Eu falo que esses últimos 5 anos, né, que eu estou próximo aqui à DSOP, próximo à educação financeira, eu mudei totalmente a minha visão de mundo, a minha visão de realidade, e eu convido a cada um, o pouquinho que puder, se ir aprofundando, ir se conhecendo a educação financeira, buscando os seus sonhos, buscando os seus ideais, porque mesmo que pareça distante, mesmo que pareça que o tempo, né, não vai chegar nunca, eles acontecem. Existe sim a paciência, é possível, e às vezes a gente vai dando aquele espaço por vez, a gente parece que não está fazendo nada,
mas quando a gente olha para trás, vê que a gente fez bastante coisa que pareciam inimagináveis. Então, eu agradeço muito, principalmente a confiança, Reinaldo, porque é algo muito importante desse cuidado, dessas oportunidades, e que cada um de vocês busquem as oportunidades, se preparem para elas. Existem campo para todos, em todas as vertentes, em todas as áreas, não existe um único caminho, não existe um único jeito de fazer, mas existe você buscar, você ir em busca. E eu quero convidar vocês para amanhã, um marco aqui, tanto para a Bfin, um marco para a DSOP, um marco para a Confirp. Amanhã a gente tem live às 3 e às 20 horas. Amanhã a DSOP irá completar 12 anos. E a Confirp, que é a primeira empresa de Reinaldo Domingos, irá completar 34 anos. E eu lembro muito bem dessa data, porque eu estava praticamente quase chegando aqui nesse planeta Terra, bem próximo. Então, convido vocês a participar desse movimento, dessa história vitoriosa, onde a gente vai ver, né, chancelar o que é a paciência, o que é o foco, o que é o propósito, e que cada um de vocês busque o propósito e se inspire amanhã nessas lives, nesse movimento, e que nada está perdido, mesmo quando a gente pensa que fala, será que eu estou no caminho certo? Será que é isso? Continue, porque quanto mais desafios acontecem, quanto mais barreiras, às vezes, é porque você está sendo testado, para que aquilo que vai ficar, o seu legado, o seu propósito, é o que conta. Então, não desista, persista, insista, enfrente os desafios, e amanhã participe dessa live que vai ser um marco. Eu prometo não chorar amanhã, prometo não. Mas o convite está estendido da Cíntia para todos vocês, amanhã às 15 horas, sem falta. Eu terei uma honra de estar com o meu diretor executivo, meu sócio da Confirp Contabilidade, consultoria contábil, com 34 anos, uma excelência, a maior empresa da América Latina de contabilidade, com muita força, muita sabedoria. E é uma honra, né? Porque lá eu fundei há 34 anos e esta aqui que nós estamos, que é a DSOP, como também a Bfin, que também em 2012 colocamos ela de pé, como idealizado foi por mim e por todos os profissionais da educação financeira. Então, a gente é um idealizador, nós somos essa coisa boa que o mundo pode oferecer. E eu quero vocês amanhã, às 15 horas. Cíntia, um beijo no seu coração, que Deus abençoe você, continue sendo essa alma maravilhosa. E um beijo na Dona Maria, de graça, assim, ó, para ela. Gente, tchau. Pode deixar. Obrigado, até amanhã. Curta, olha, nós só precisamos chegar no 1000. Vamos bater 1000, pessoal. Na Bfin, tem que ser hoje, tá? Tem que ser hoje. 1000 inscritos na Bfin, vai lá, clica lá no sininho, já se inscreva também para você receber as outras. Temos muitas lives ainda, muitos nossos painéis. É importante a gente nós lançamos o canal da Bfin, da YouTube, agora, nessa pandemia, nesse momento agora dessa quarentena. Eu espero que vocês estejam conosco e que a gente tenha o apoio de vocês. Convide mais 10 pessoas, pelo menos, para que ela se inscreva na Bfin, para a Bfin sair desse patamar agora para os seus primeiros 1000, né, seguidores, que tanto vai fazer aí bem para todos. Um abraço. Tudo de bom, até amanhã às 15 horas, se Deus quiser. Tchau, gente. Tchau, Cíntia. Obrigado. Tchau, Fique bem. Tchau.